Caros fiéis, com que devoção nós fazemos o sinal da cruz? Eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Hoje, segunda-feira, da primeira semana depois de Pentecostes, recordamos então, depois de celebrar ontem a festa da Santíssima Trindade, o domingo, da Santíssima Trindade, recordamos a importância e a devoção com que devemos fazer o sinal da cruz. Porque com o sinal da cruz nós invocamos a Santíssima Trindade neste mistério santíssimo e inefável. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ao sinal da cruz, não somente pede a proteção divina, mas é a invocação da própria Santíssima Trindade. A invocação de Deus no seu mistério inefável, no mistério de Deus em si mesmo. Portanto, devemos fazer o sinal da cruz com aquela devoção, com aquele amor, com aquela atenção que se pede a um Filho de Deus. Nós, como vimos ontem, na meditação do domingo de ontem, nós recebemos a inabitação da Santíssima Trindade. Portanto, ao fazer o sinal da cruz, nós invocamos aquela Trindade que está no céu, mas que também, uma vez em estado de graça, invocamos aquela Santíssima Trindade que se faz presença dentro de nós, na nossa vida interior. Portanto, não podemos fazer o sinal da cruz de uma maneira displicente, de uma maneira mecânica, de uma maneira simplesmente como se fosse banal. Não podemos fazer o sinal da cruz como alguém que coça a testa, como alguém que mexe no cabelo. Não podemos fazer o sinal da cruz como se fosse um gesto profano, como se o sinal da cruz fosse simplesmente um gesto do dia a dia, algo usual e que, portanto, nós fazemos e nem sequer percebemos. Não. Devemos fazer o sinal da cruz porque é, em primeiro lugar, um ato de presença de Deus. Nós estamos invocando a presença da Santíssima Trindade. Portanto, ao fazer o sinal da cruz, devemos nos colocar interiormente com a prontidão de alma diante da Santíssima Trindade e invocá-la com aquele amor, com aquela gratidão, com aquela alegria, com aquela doçura, com aquele espírito cristão, de modo então que o sinal da cruz, esse sacramental, é um sacramental, esse sinal da cruz que foi invocado sobre nós a primeira vez no dia do nosso batismo, que depois é evocado durante toda a vida do cristão, do católico, e que no seu último suspiro o sacerdote também invoca ao nos dar os últimos sacramentos. Portanto, caríssimos fiéis, o sinal da cruz deve ser realizado como se fosse primeiro e como se fosse o último. Deve ser realizado com todo amor, ao levantarmos de manhã, ao deitarmos à noite, antes e após as refeições, na oração que fazemos ao fazer as refeições, ao começar e iniciar o trabalho, ao começar e terminar o trabalho, ao começar e terminar o estudo, ao sairmos de casa, ao chegarmos em casa, ao passarmos por uma igreja, um hospital católico, um cemitério católico, uma capela católica, fazer o sinal da cruz, ao pensar em Deus simplesmente, ao pensar em Nossa Senhora, ao pensar em São José, passar diante de uma imagem de Nossa Senhora de São José ou de qualquer outro santo, fazer o sinal da cruz. O sinal da cruz afugenta o demônio. O sinal da cruz atrai a proteção divina. O sinal da cruz é o reconhecimento da Santíssima Trindade, da nossa fé na Santíssima Trindade. Portanto, o sinal da cruz é também um ato de fé. O sinal da cruz é um ato de fé na Trindade Santíssima. Portanto, caríssimos fiéis, que nós possamos então praticar o ato, a devoção, a piedade do sinal da cruz com aquele amor, com aquela devoção, de modo que cada sinal da cruz nos aproxime mais de Deus, que cada sinal da cruz nos mostre ao mundo como católicos, nos identifique como católicos, porque o sinal da cruz é a identidade do católico, que nos identifique como católicos, e não tenhamos vergonha
de fazer o sinal da cruz. Aonde estivermos, numa refeição no restaurante, num ônibus, no metrô, na rua, aonde estivermos, numa casa de uma outra pessoa, ali devemos fazer, sem respeitos humanos, devemos fazer o sinal da cruz, com todo o amor, com a devoção, e quando nos custa, no ambiente hostil, fazer o sinal da cruz, mais mérito, mais amor ao Deus uno e trino, de forma assim, caríssimos fiéis, que cada sinal da cruz feito com amor e com devoção, Deus nosso Senhor não deixará sem a devida recompensa. Nós com prolepia, benedicat Virgo Maria.